Sejam muito bem-vindos a mais um Chaves da Sabedoria. Eu quero contar para vocês uma história. Existia um rapaz que ele nasceu em um ambiente onde os pais dele não ligavam para ele quando ele era criança. Em um dia muito frio, à noite, ele chorava. E nenhum dos pais foi até lá atender ele. Então ele começou a se movimentar, mesmo sendo uma criança, ele começou a se movimentar, até conseguir alcançar uma coberta que estava ali perto dele. Passado mais um tempo, ele um dia sentiu muita fome e ele chorou e ninguém atendeu ele. E essa criança, tão pequena e tão indefesa, cresceu sem a proteção dos pais. Cresceu sem que os pais se importassem muito com ele. E o resultado disso foi que ele se tornou um adulto que começou a se espelhar em outras pessoas. E esse adulto um dia ele cresceu e começou a trabalhar em um escritório. E quando ele chegou nesse escritório, ele observou o chefe dele e ele se admirou com a postura que aquele chefe tinha. Se admirou em como as pessoas olhavam para aquele chefe e dedicavam atenção para aquele chefe. E ele olhava para aquele chefe e ele falava assim: eu vou começar a ser igual a ele. E ele começou a espelhar todos os comportamentos do chefe. A maneira como se vestia, a maneira como falava, a maneira como se comportava. E ele começou a se tornar um espelho perfeito daquele chefe. Tanto que as pessoas ao redor começaram a reconhecer ele como verdadeiramente o segundo chefe. E ele então começou a criar algumas mentiras, dizendo que já tinha feito uma coisa, que já tinha feito a outra, para cada vez mais se parecer com esse chefe. Até que chegou um dia em que o chefe estava saindo de viagem, chamou esse rapaz e disse para ele: olha, eu estou indo viajar durante 30 dias e nos próximos 30 dias eu vou deixar a empresa nas tuas mãos. Você é o escolhido, você é a pessoa perfeita para assumir esse cargo. E então o chefe vai viajar e deixa a empresa na mão dele. E em menos de 10 dias, a empresa está à beira da falência. E o chefe volta desesperado, tentando entender com esse rapaz o que foi que aconteceu com ele. Por que a empresa tinha chegado a esse ponto, já que ele tinha demonstrado que tinha todos os atributos para verdadeiramente assumir a empresa. E a resposta dele é simplesmente que ele não sabia. Mas eu sei o porquê isso aconteceu. Ele tinha uma imensa falta de identidade. Quando você não sabe quem você é, você começa a se espelhar em pessoas, você começa a imitar pessoas e a querer ser igual a outras pessoas, mas você se esquece de um pequeno detalhe. O que você vê de uma pessoa não é exatamente o que ela é, porque o que torna aquela pessoa ela mesma é o processo e as experiências que ela viveu. Aquele rapaz conseguia imitar o chefe em exatamente tudo, menos na experiência e na expertise que aquele chefe tinha. E esse jovem muito provavelmente perdeu o emprego. E isso acontece muitas e muitas vezes com algumas pessoas. Elas se espelham em outras, mas ao invés de usar as pessoas como referência, elas querem ser igual. Então uma pessoa deseja ser igual ao seu pastor e começa a imitar o pastor, e quando ela erra em algo espiritual, ela se cobra muito e chega até mesmo a beirar uma doença, simplesmente porque ela está querendo ser uma pessoa que ela não é. Em Provérbios capítulo 25, no verso 14, diz o seguinte: como nuvens e ventos que não trazem chuva, assim é o homem que se gaba das dádivas que não fez. Quero que você entenda que você é único. Existe uma identidade única dentro de você. Dentro da minha mentoria eu trabalho sempre 3 pilares: identidade, fazer as pazes com o passado e buscar o propósito. São os 3 períodos de tempo da vida do ser humano: presente, passado e futuro. E quando você começa a olhar para o primeiro pilar, que é a identidade, muitas pessoas não têm a menor ideia de quem elas são. E se você não sabe quem você é, você vai estar sempre afadado a ser quem os outros dizem que você é. Então, se as pessoas dizem que você é uma pessoa super especial, você acredita naquilo. E todas as vezes que você errar, você vai se cobrar muito, porque você vai entender que não atendeu a expectativa de outra pessoa. Ou então, quando você não sabe a tua identidade, algumas pessoas vão te jogar para baixo, dizendo que você não vale nada, que você nunca vai ser nada na vida. E você vai passar a vida inteira tentando provar para essas pessoas que você é alguma coisa. Mas a custas de quê? De entrar em uma dívida? De mentiras? Entenda, se você não souber a sua verdadeira identidade, você vai viver uma vida inteira em função de outras pessoas. Saiba que Deus te colocou nesse mundo como uma pessoa única, com um propósito único e com uma identidade única. Dedique tempo a descobrir a tua verdadeira identidade e comece a desfrutar daquilo que só você pode fazer nesse mundo.